Estamos aqui em mais um episódio da TV Hidrosystem e hoje vamos falar sobre o sistema de gestão integrado que foi implantado aqui na empresa. Para isso, estamos com os nossos doutores e doutoras aqui, nosso engenheiro de segurança, o doutor José Perova, nosso coordenador de SGI, Renato Almeida. Estamos também com a nossa técnica de segurança do trabalho, Andréia Ladislau, e também com Érica Porto. Vamos lá começar falando um pouquinho da trajetória de vocês. Quero que vocês compartilhem como é que descobriram essa área e como vocês chegaram na Hidrosystem. Vamos começar com o Dr. José Perova? Conta para nós. Olha, eu sou engenheiro mecânico e também sou engenheiro de segurança. Minha vida profissional foi na Xerox. Tem uma fábrica, uma fábrica no CIA, que fabricava o tôner, o revelador e o cilindro para as máquinas copiadoras. Eu comecei lá em 75, tem muito tempo atrás, né? E trabalhei lá 26 anos, né? E minha trajetória na Xerox foi uma trajetória muito boa. A Xerox é uma grande empresa. Eu comecei como coordenador de manutenção e nessa época eu tive já um desafio importante, porque me convidaram para eu acumular a área de segurança, né? Isso foi em 77, né? Eu fiz um curso no Rio, que naquela época era coordenador de segurança, e eu fiz um curso no Rio e acabei trabalhando com manutenção e segurança. Aí passei por outras áreas, né? Inclusive fui o gerente de produção de toda a planta, e na década de 90 eu tive um grande desafio, que foi ser o coordenador de segurança e meio ambiente da empresa. Eu tava como gerente de produção, né? E realmente, no primeiro momento, eu disse: será que é interessante isso, né? Sair como gerente de produção, pegar uma área que está começando agora, mas valeu muito a pena. A partir daí, me apaixonei por essa área. Né, na própria Xerox, eu tive a oportunidade de liderar uma turma grande em todo o Brasil para a certificação da ISO 14001, que era a primeira versão, em 1996, né? E a partir daí eu fiquei tão assim encantado com o meio ambiente, com segurança, né? Que eu resolvi, a partir de 2001, fechar o ciclo Xerox e abrir o ciclo da minha empresa, que é a SPEC, Segurança e Proteção Ecológica. Então, eu me lembro que quando eu comecei na SPEC, né, eu dizia, são 26 anos de Xerox e agora eu vou começar a SPEC. E hoje eu já tenho, a SPEC tem 25 anos, né? Então, na realidade, é incrível, né? É um negócio fantástico. Então, eu comecei a trabalhar, montei a SPEC, né, que é uma empresa que trabalha com a parte de consultoria e educação, e a gente trabalha com sistema de gestão integrado e também com programas de gerenciamento de resíduos, né? Programas ligados à área ambiental, à área de segurança, saúde e à área de qualidade. E aí, como foi que eu cheguei até a Hidros, né? A empresa foi em 2001, né? Então a empresa tem 24 anos, né? E eu conheci a Bal, a Bal é meu amigo de infância. Então a gente se encontrou uma vez no avião e saí no início de 2000 e pouco, né? E aí ele estava em outra empresa, ele me convidou a implantar o sistema de gestão integrado lá e a gente começou a partir daí a retomar a nossa amizade que tinha parado um tempo, né? E aí em 2022 ele me ligou dizendo que queria implantar na Hidrosystem o sistema de gestão integrado. Para mim foi incrível, né? Então, uma amizade que foi reencontrada agora com um propósito maior de implantar o sistema. Exatamente. E aí eu vim aqui, a gente começou a falar como seria o sistema, né? A empresa, e aí foi rolando de uma maneira incrível, né? Aí eu comecei a conhecer, né, Renato, conhecer Andréa, Érica, né? E conhecer o pessoal também. A gente foi implantando o sistema, um desafio grande, né? E assim que eu estou aqui hoje nesse papo com vocês. Muito bom, muito bom. Então agora eu quero saber um pouquinho do Renato. Renato, conta para nós essa sua trajetória e como é que você chegou aí nessa função de coordenador de SGI.
É uma longa história, uma longa história. Então, minha trajetória iniciou em 2011, tá? Eu morava em São Paulo e eu desejava comprar uma moto. Engraçado, comprar uma moto. E eu liguei pro meu pai e perguntei, meu pai, eu vou comprar uma moto. Ele falou, meu filho, não compre moto. Faça um curso de técnico de segurança do trabalho. Aí eu falei, é mesmo. Aí fiz o curso de técnico de segurança do trabalho na faculdade chamada Anchieta, lá em São Paulo, São Bernardo do Campo. E aí comecei minha trajetória. Nesse início foi muito interessante, porque foi tudo algo muito novo. Eu não tinha ainda tanta noção de tanto de norma que eu ia enfrentar e quanto de leis que nós teríamos que ter conhecimento para aplicar. E o desejo começou a aumentar, e aí em 2011 eu iniciei no ramo de saneamento básico, a primeira experiência minha, juntamente na Hidrosystem, em setembro de 2011. Eu lembro como hoje, setembro de 2011. Recebi essa oportunidade e comecei a trabalhar. E em 2019, tive a oportunidade, através de Cláudia Castelar, que me convidou a ingressar na Hidrosystem, essa atual. E a trajetória não foi fácil de falar, é porque a trajetória de tech-segurança é um desafio muito grande. São muitos desafios. E eu estava trabalhando em uma empresa, ela me convidou, eu pedi para sair e vim trabalhar na Hidrosys. De lá para cá, fui conhecendo outras pessoas. Já trabalhava com o André há muito tempo, mais de 10 anos. Conheci Érica em federação, de um contrato de federação. E depois tive a oportunidade de conhecer a Bal Magalhães. Aí mudou muita coisa na minha trajetória como profissional. Muito bom. Então, já temos a apresentação aí dos dois homens. E aí, tem espaço para mulher na área de segurança do trabalho, gente? É, Então, a gente vai ouvir um pouquinho agora da história de Andréia. Conta para nós sua trajetória, como você chegou na Hidrosystem. A minha escolha profissional foi bem assim, bem parecida, porque meu pai também na época tinha concluído o ensino médio, e aí meu pai olhou para mim e perguntou: "E agora você vai fazer o quê?" E ele achava que eu deveria ser enfermeira ou professora. Mas não era o que eu queria, e até então eu não conhecia a área de segurança. Eu trabalhei como recepcionista em uma determinada empresa e conheci por acaso um senhor que era técnico em segurança, e eu perguntei para ele: "O senhor trabalha com o quê?" E aí ele me explicou. Eu não entendi muito bem a dinâmica de como era o setor de segurança do trabalho, mas aí naquele momento eu disse: "Eu vou ser técnica de segurança do trabalho." E aí fui atrás, cheguei em casa, disse meu pai muito empolgado, eu queria ser. Ele disse: "Tem certeza?" Eu disse: "Tenho." Ele: "Não vai ser técnica." Eu disse: "Eu quero." E eu escolhi. Em 2013, eu entrei na primeira versão da Hidrosystem, e aí trabalhei na área de saneamento até 2016. E depois eu retornei, passei um período fora, e aí depois eu retornei em 2020 também para trabalhar com a Hidrosystem, já a nova versão, né? A nova gestão da Hidrosystem. E aí passei algum tempo lá no setor de saneamento lá em Candeias, e agora estou aqui em federação. Muito bom, nossa! Já viu de cara que era para você essa profissão. Com certeza. E com certeza eu amo a minha profissão. Nasci para ela. Ah, que bom ouvir isso. Érica, agora conta um pouquinho para nós da sua trajetória aí como técnica de segurança na Hidrosystem. Eu cheguei na Hidrosystem sendo jovem aprendiz, e quando terminou o período de estágio, né, de jovem, eu saí e estava indo em direção à faculdade já assinando um contrato para fazer gestão. Aí que me ligaram falando que eu tinha passado no curso de técnico de segurança e que era tudo para eu fazer. Aí eu larguei o contrato da faculdade e fui. Só que antes de iniciar, a minha encarregada falou assim: "Por que você não faz um curso de técnico de segurança?" Eu falei: "Não, isso não é para mim, não." Foi aí que, depois que eu recebi, eu sinalizei que eu tinha iniciado o curso. Foi aí que depois eu consegui uma vaga de estágio e conheci o Renato. Foi aí que ele me perguntou: "Quer fazer parte de uma implantação da SGI?" Aí eu não sabia nada, mas eu agarrei como uma oportunidade única, e estamos aqui até hoje participando das certificações e das implantações do contrato. Então a gente está aí já conhecendo um pouquinho
de como eles chegaram e dá para ver, eu falei para eles, né? Dá para ver paixão nos olhos por essa área e eu acho que é por isso que o sucesso dessa implantação aqui na empresa. A gente vai falar um pouquinho agora de como a Hydrosystem decidiu implantar esse sistema, porque é um desafio. E eu quero que vocês contem um pouquinho aí da onde veio essa ideia e quais eram as metas, né? Foi aos poucos? Como é que surgiu essa ideia de implantar o SGI e buscar as certificações para a Hydrosystem? Realmente surgiu em 2022, como o Perova sinalizou. Foi o início de um planejamento. Desejava que a Hydrosystem mudasse de patamar, principalmente nessa questão cultural. E em 2022 foi algo muito assim novo para todos nós, porque uma coisa é você trabalhar com normas nacionais, as NRs. Outra coisa é você trabalhar com normas internacionais. O parâmetro é outro. E aí, em 2022, eu tive o prazer de conhecer Peroba e nós planejávamos, começou a elaboração dos procedimentos, então, procedimento de segurança, procedimento de meio ambiente, procedimento de qualidade e seus anexos, uma descoberta para todos nós. E aí, aquilo tudo parecia infinito, não vai acabar, é tanta informação ao mesmo tempo, como é que vai fazer isso tudo? Como é que você vai receber essas informações todas e vai disseminar tudo isso depois? Isso eu ficava pensando, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai juntar a equipe para dentro do SGI e depois disseminar através de informações que seriam passadas em DDSMA? E realmente foi um desafio. Aí, em 2023, nós iniciou a implantação. Então, primeiro a gente reuniu com toda a parte da alta direção em um hotel. Fizemos a apresentação do SGI. O que é o tal do SGI? O que o sistema de gestão integrado vem fazer parte da Aproveita e conta, né? O que é o SGI, para quem está nos assistindo e não tem noção. Diga aí pra gente. O SGI é um sistema de gestão integrado, tá? Que ele está integrado nas três normas, 9.000, 14.000 e 45.001. É algo que agrega muita organização, tá? É algo que nós, principalmente quem trabalha na área de segurança, já fazemos isso, mas agora descobrimos que tem uma forma de fazer diferente, com uma lupa diferente, de uma forma padronizada, organizada de acordo com a norma. Então, o SGI não é nada misterioso. É algo que vai trazer valores para dentro da empresa e principalmente para pessoas. Que a maior instituição, o maior beneficiado do sistema de gestão integrado são os colaboradores. Que aí você consegue entender que o que é perigo, o que é risco, por que eu devo, o resíduo que eu gero na esteira de trabalho, eu devo trazer e descartar em lugar apropriado. O que eu devo, como é que eu deixo o cliente satisfeito? Como é que eu faço a atividade de forma correta, onde atenda os requisitos do cliente? Então está tudo já bem estruturado, tá tudo bem elaborado. O desejo nosso era que isso fosse de uma forma muito natural. Então, em 2023 foi um pontapé certeiro. Fizemos um trabalho de formiguinha, disseminação, de consolidar a mesma equipe, de que vale a pena essa mudança de cultura. Então, isso foi gratificante. E em 2024, acho que foi um marco para todos nós da área de segurança, da área de meio ambiente. Eu acho que para a Hydrosystem, então, foi um gol de bicicleta. Conta aí para nós, Peroba, como é que foi ser chamado para essa implantação do SGI? Olha, para mim foi. Quando o Abal me ligou, eu não foi surpresa. Porque a Abal é uma pessoa que é a alta direção, vamos considerar o CEO da empresa, e ele já tinha feito isso na época da Embasa. A Embasa nós implantamos lá o SGI e tínhamos também começado a implantar aqui nas outras empresas do Marcelo. E quando o Abal me chamou com a Hydrosystem, eu vim aqui conversar com ele e ele já sabia o que queria.
E eu disse a ele, nós vamos. Eu não conhecia ainda Renato, não conhecia ainda André, nem Érica, nem praticamente só a Bal mesmo. E a gente conversou muito e a gente disse, vamos começar e vamos fazer os procedimentos, porque existem, na realidade, você tem uma etapa de elaboração de todos os procedimentos do SGI, uma etapa em seguida de implantação, a outra etapa de monitoramento, e a partir daí você vai ter a etapa de melhoria contínua, que é um sistema que ele vai sempre melhorando e vai, né? O SGI tem isso. O SGI, Sistema de Gestão Integrado, ele, em última análise, ele busca 3 coisas fundamentais dentro da organização. Primeiro que o SGI é transversal em relação ao negócio da empresa. Ele vai ser transversal em relação a tudo que a empresa faz, o próprio negócio da empresa. Quando você fala em meio ambiente, na realidade você tem que buscar a proteção dos aspectos ambientais para evitar o impacto ambiental. Quando você protege o seu resíduo, quando você protege a sua emissão, quando você protege o seu consumo, com certeza você está conseguindo reduzir e, certamente, em alguns casos, eliminar os impactos ambientais que estão relacionados diretamente com o solo, com ar, com recursos hídricos superficiais, né? E, logicamente, impactando também na comunidade e tudo isso. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é você proteger os perigos, para que você evite o dano, considerando o dano como lesão ou problema de saúde. E os perigos protegidos, a gente quer fazer, os perigos é tudo, uma situação, uma fonte que pode levar a um acidente. Se você protege, está ligado para não cair, para não ter um contato com a superfície cortante, para que você, na sua exposição para ruído, você esteja protegido. Isso tudo, eu estou dando exemplo de proteção de perigo para evitar o dano. Sim. E esse é o segundo ponto importante. E o terceiro, ligado diretamente com a 9001, é você ter o seu serviço de uma maneira conforme para o seu cliente. E com isso, você buscar essa satisfação e que certamente vira o encanto do cliente. E é o que está acontecendo aqui hoje. Hoje, a Hidrosystem é uma empresa certificada nas 3 normas e está buscando esses 3 pontos importantes. E outro ponto importante que eu quero dizer é a questão dos relacionamentos interpessoais, das partes interessadas internas, que é uma pessoa ou um grupo que pode ser afetado pela empresa ou afeta a empresa. Então, os próprios empregados, a maneira de comunicação dentro da empresa é fundamental. O SGI faz com que isso floresça, né? Então, eu queria contar um pouquinho disso, porque acredito ser muito importante. Com certeza. Quero saber agora de Andréia, que está trabalhando mais de perto com os colaboradores, quais são as certificações e como é que foi esse processo de implantação junto aos colaboradores? Conta para nós. Então, Mari, foi bem desafiador no primeiro momento. São as 3, né, certificações, a 9001, que trata de qualidade, a 14001, que trata de meio ambiente, a 45001, que trata sobre saúde e segurança do trabalho. No início, os colaboradores achavam que era algo a mais que a gente teria que implantar e que para eles seria uma dificuldade enorme. Quando eles começaram a entender que não era nada tão diferente do que eles já faziam, eles começaram a aceitar melhor através das disseminações que nós fomos fazendo ao longo de 1 ano, né? Durante o processo, antes da auditoria, o processo da implantação. Tivemos, assim, realmente uma dificuldade, mas depois, quando eles começaram a entender, facilitou bastante o nosso trabalho. Hoje, eles entendem que não é nada diferente do que eles já fazem no dia a dia, só que com organização, com procedimentos, né? Falando de procedimento, para a gente implantar tudo isso, a gente precisa de passos, né? Então, eu quero saber, vamos começar com o Renato, procedimentos de gestão. Conta pra gente como é que foi traduzir essa implantação através de procedimentos. Então, o procedimento de gestão é um procedimento, é o pontapé, tá?
Antes do procedimento de gestão veio o manual, tá? O manual do SGI, onde vem toda a estrutura do SGI. E aí, na sequência, vem o procedimento de gestão, que é uma diretriz, tá? E eu vou dar 2 exemplos aqui de procedimento de gestão, que é o PGT 04, que é requisitos legais. Que quando se sonha em certificar uma empresa, primeiro temos que saber quais são os requisitos que eu preciso atender para que a empresa esteja em conformidade com as normas que ela quer ser certificada. Então, com a implantação da Legnet, que é uma plataforma onde nós contratamos para fazer parte de toda a estrutura da Hidrosystem, e ela faz a parte de gerenciamento de requisitos legais, que são leis municipais, federais, estaduais, tá? São normas que nós precisamos atender, tá? Você não consegue certificar uma empresa se você não atende normas. Você não consegue certificar uma empresa se você não atende requisitos legais. Então, isso é um dos passos importantes para quem sonha em certificar. E o segundo exemplo que eu quero te dar é o PGT 07, que é um PGT importantíssimo para a organização. O que esse PGT trata? Trata de treinamento, competência e conscientização. Essas 3 frases são importantíssimas para uma implantação do SGI. Primeiro, treinamento. Qual treinamento eu preciso dar para a minha equipe? Que tipo de treinamento? O que eu vou falar para eles? De que forma? Então, toda essa estrutura, iniciando o planejamento, vai depender muito daquilo que você quer alcançar, então o treinamento é importante. A conscientização é para saber se o treinamento que você aplicou realmente teve efeito. Se realmente o funcionário entendeu todo o processo. Então, hoje, como é que funciona a Hidrosystem? Além do treinamento que nós aplicamos, tem um teste de proeficiência. Nesse teste, nós avaliamos o quanto que o funcionário conseguiu entender do que significa o SGI, do que toda essa estrutura traz para ele de entendimento, consciência e de aplicabilidade na atividade que ele vai exercer. Então, esses 2 PGT eu considero PGTs importantíssimos para a implantação do SGI. Tem alguma história que você consiga lembrar de um desses aí que, sei lá, deu o treinamento e aí foi fazer a conscientização e percebeu, talvez no começo, não entendeu. Teve alguma situação? Conta aí pra gente. Eu tenho 2 histórias aqui importantes que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é do treinamento. Então, conscientizar não é tão fácil. Não é tão fácil quanto se imagina. Não é apenas chegar e criar slides com normas, leis, ou com alguma demonstração em vídeo e passar e achar que vai alcançar o resultado pretendido. Não é tão fácil. Então, através de DDSMA, nós criamos um formulário do SGI. E aí, esse formulário tinha algumas perguntas que elaboramos dentro da nossa estrutura, é claro, para que depois que a gente fizer essa parte de apresentação e entregar o funcionário e falar assim, responda agora isso sem... Tipo uma provinha. Uma provinha, vamos ver como é que tá. Então, era muito bacana. Então, a gente reunia pessoas em sala, e dentro de sala tinha gerente, tinha encarregado financeiro, tinha programador, tinha encarregado operacional, tinha chefe de frota, tinha operação encanador, pedreiro. Então, era um momento único. Então, isso ficou muito marcado. Ficou marcado pela união de todos, pela forma que foi feita, pela estrutura que a Hidrosystem disponibilizou para todo mundo. Acho que foi muito bacana. Legal. E agregou muito. Tem uma segunda? Eu tenho uma... Tá, o segundo exemplo, a segunda história que eu quero compartilhar era
era requisito legal. O requisito legal, para quem já trabalha com norma, parece ser uma coisa muito fácil, mas não é. Porque quantas normas você precisa atender? Quantas leis estaduais, federais e municipais você precisa atender? Você consegue saber? É É imensurável. muita coisa. É mensurável. Então, por isso que a Hidrosys, ela contratou uma empresa que fizesse o levantamento de todas essas leis e normas dentro do nosso escopo de trabalho, para que a empresa pudesse atender 100% essas leis. Foi um desafio muito grande, tá? Ter o primeiro contato com essas leis, você conhecer, você entender, saber da importância dela dentro do nosso organismo. Então, isso foi muito gratificante. Desafio, hein? Olha. Eu quero saber agora exemplos desses procedimentos em cada ISO, tá? Vamos começar com a 9001? Dê exemplos para nós práticos ali desses procedimentos para a implantação. Na realidade, existe o outro conjunto de procedimentos está relacionado com os procedimentos de controles operacionais que você citou aí, né? De qualidade, meio ambiente, segurança e saúde. São os procedimentos que vão garantir o não impacto ambiental, a eliminação e redução dos danos e também os serviços conformes. Na qualidade, nós temos 3 procedimentos relativos a controles operacionais. Nós temos o primeiro procedimento relacionado com o planejamento do serviço, como é planejado o serviço. O segundo procedimento é como é executado o serviço. A importância da execução do serviço pelos empregados e também pelos contratados, pelos prestadores de serviços, porque são pessoas também que precisam ser consideradas como do mesmo nível que os empregados, estão fazendo serviço para a empresa. Então, esse segundo procedimento está relacionado com isso. E o terceiro está relacionado com a liberação do serviço para verificar se o serviço está realmente conforme. E se ele não estiver conforme, quais são as arestas que precisam ser aparadas, né? Como é que essa saída não conforme pode ser retrabalhada, e pode acontecer, né? Tudo isso para que você busque com o seu cliente a satisfação dele através da entrega do serviço no prazo, né? E tudo isso está relacionado também com procedimentos de gestão, que são os indicadores. Como você tem os indicadores da qualidade para garantir o prazo de entrega, garantir que o serviço está bem feito e certamente que o cliente está satisfeito. Conta pra gente alguma história aí dessa implantação desses procedimentos em campo. Olha, existem muitas histórias, né? Em relação ao sistema como um todo. A qualidade, eu vejo que não é uma história, mas realmente a dificuldade de buscar esse feedback do cliente constante, entendeu? A gente consegue a relação vamos dizer, do diálogo com o cliente para poder ver como é que está, mas muitas vezes você tem que esperar o trabalho terminar para ter uma pesquisa de satisfação completa do cliente, né? Então, uma coisa importante é essa maneira de busca através dos gestores com o cliente, que não estava muito sendo acostumado de fazer isso a cada momento, né? Isso melhora a performance dos colaboradores? Melhora muito, porque o colaborador ele se sente incluído. E a inclusão dele vem muito com essa questão dos relacionamentos. Então, há um sentido de pertencimento. Ele se considera parte daquilo. Então, quando eu me lembro muito bem que eu chegava lá para fazer uma inspeção, né? E tinham muitos que ficavam, será que vou ser entrevistado, ver como é que eu estou? Né? Quando a gente estava fazendo esse primeiro momento. E o interessante é que muitos deles queriam dar o depoimento. Eu quero, porque eles tinham, né? Estavam tão envolvidos, né? E tinham outros, certamente, com algum receio de falar e de não falar certo.
mas essa questão das entrevistas que a gente fazia eram bem interessantes, né? Legal. Que a gente sempre faz isso, né? E eu chamo até isso de blitz, a gente tem costume de chamar de blitz. Blitz ecológica, blitz de segurança, Legal. né? Que é bem legal o termo, né? E fica todo mundo querendo participar e é muito legal, é muito gratificante também, né? Para a gente, né? Que está trabalhando nisso. Então, já que a gente consegue medir a performance desses colaboradores, existe dentro da Hidrosystem um momento de reconhecimento, premiação desses colaboradores que demonstram esses índices de desempenho melhor? Existe a Hidrosystem, né, no caso do CGI, quando ela fala que é um compromisso de todos, eles passam a entender que eles também fazem parte dos processos, dos procedimentos, e que eles também fazem parte da equipe, então acaba tendo a troca, né, para aqueles que buscam, querem, falam, aqui tem que descartar de forma correta, não é aqui. Eles acabam também fazendo parte do time da equipe da CGI, que hoje nos contratos tem. Então, eles acabam fazendo parte, não é só a equipe administrativa, mas eles também participam e até para levar o conhecimento para os colegas, porque às vezes, da forma que a gente fala de forma técnica, eles não conseguem entender claramente, mas o colega já ajuda, não, é dessa forma, é gerando, é descartando, vai para o aterro, e assim eles vão se completando e entendendo que não é só um processo da empresa, mas sim que eles também fazem parte desse processo, então eles acabam se completando em um todo. Inclusive, se você entender perfeitamente o sistema de gestão integrado, é, é, o maior investimento que uma organização faz é na capital humana. Toda implantação você tem que investir. Investir em quê? Em intelecto. Oferecer treinamentos, oferecer conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém lhe tira. Então, a Hidrosys proporcionou isso para todos, independente da sua hierarquia dentro da empresa. Uhum. Então, desde da pessoa que estava lá abrindo e fechando o portão, até o gestor da obra. Então, há uma acessibilidade nisso. Você não consegue implantar o sistema de gestão integrado sem a colaboração e a participação efetiva do corpo, da massa operacional, que são importantíssimos. Se existe um sucesso na empresa hoje, passa pela parte operacional. São o pessoal que realmente faz acontecer. Se você chegar hoje num dos nossos contratos e perguntar como é que faz o descarte desses resíduos, eles vão ensinar. Ó. Se você for um serviço e falar assim, qual é a API que eu tenho que usar aqui, eles vão lhe ensinar. Se você for falar de qualidade, eles vão lhe ensinar. Então, o conhecimento que foi oferecido foi uma forma de beneficiar todos Todos. de uma forma única. Então, acho que isso é importante. Muito bom. O currículo de uma pessoa que participou do SGI e principalmente participou do SGI de uma empresa que foi certificada é uma coisa fantástica para a carreira dele, para outras empresas, né? É uma coisa fantástica. Tem também a questão que a gente não pode deixar de levar em consideração a estrutura do nosso canteiro. Eles se sentem orgulhosos em trabalhar em um canteiro com a estrutura maravilhosa que é o que nós temos hoje. O tempo que eu tenho trabalhando em obra, nunca vi um refeitório climatizado, um vestiário do jeito que é o nosso. Se vocês, né, desejarem conhecer, eles têm orgulho de participar daquilo, porque além dos procedimentos que eles já seguem, né, com base naquilo que a gente vai ensinando nos DDS-MAs, tem também a questão, o que eles conseguem enxergar de fato. Existe a cobrança, o incentivo para que a gente atue de forma correta, com segurança, com qualidade, pensando no meio ambiente, mas eles também proporcionam para a gente a qualidade no... Tem contrapartida, né? Tem contrapartida. Muito bom. Então, agora a gente vai saber um pouquinho de procedimentos na área ambiental. Conta pra gente pelo menos 2 exemplos de procedimentos da 14001. Temos 2 procedimentos que é um dos mais batidos, né, que a gente mais fala, que é o PMA01, que fala de gerenciamento de resíduo sólido.
onde hoje, na área que a gente trabalha, não tem como a gente não gerar. A gente não consegue não gerar resíduo, mas como é que a gente dá o destino, como é que a gente reduz esse resíduo, é onde esse procedimento fala e que a gente acaba passando para os funcionários através de treinamentos, DDS e blitz, e gincana, onde eles passam a entender o porquê eu gero, já que eu gero, onde eu descarto e para onde vai esse descarte final. Porque o procedimento ele só não fala do descarte final, mas fala de um complemento de tudo, do início ao fim. Então, esse procedimento ele é bastante importante, onde a gente pensa também na questão ambiental da nossa sociedade. E o outro procedimento é o de PMA 02, que fala sobre gerenciamento de produtos químicos, onde hoje a gente usa produtos químicos, mas no início da implantação eles só usavam por usar. Não sabiam qual era os danos que aquilo trazia para a vida deles e a forma de usar correta. Então, o procedimento eles nos ensina a falar sobre o produto químico e informar para os funcionários o que é uma FISC, que hoje é chamada FDS, e o que contém naquele produto químico. O que fazer em caso de vazamento, em derramamento, como conter. Então, a gente acaba participando, dando treinamentos, né, para o que fazer para controlar, porque em um descarte ou em um derramamento de resíduo, como é que você controla? Se ele for químico, se ele for óleo, se ele for gasolina, se ele for álcool, que são todos inflamáveis, como fazer aquele controle? Então, hoje, além do procedimento, eles têm os treinamentos devido para cada ação. Conta um pouquinho pra gente exemplos aí dessa implantação entre os colaboradores. O maior exemplo é quando eles entenderam sobre o gerenciamento de resíduo e ensinaram os colegas, porque tem a parte de aspecto e impacto que a gente ensina a eles, onde eles começaram a debater quando a gente chegava no campo. Isso é aspecto, isso é impacto, isso é descarte, isso não é. Então é bastante importante de ver um ensinando ao outro onde descartar de forma correta. Aí foi que a gente observou, eu me surpreendi quando eu vi eles, não, é aqui, não é reciclável, é reciclável. E eles vão fazendo pergunta ao outro e às vezes parando a gente no meio do caminho. A gente fazia a pergunta a ele que era aspecto e impacto, depois que eles aprenderam, eles, porque aspecto e impacto, eles fizeram a blitz reversa. Aí começou a troca de informação. Ele, não, você tá errado. Eu falei, será que eu tô errada? Aí começou a troca de informação sobre esses procedimentos que eles estavam aprendendo. Acho que é muito satisfatório, né? Você vê que até virou brincadeira, entendeu, né? É. Que enquanto tá ali na rigidez, pode ter uma dúvida, mas quando os colaboradores entram nesse ambiente, então... Inclusive, a gente tem um procedimento que é um procedimento de gestão que fala sobre de plano de emergência. Qual a importância disso? Então, os procedimentos eles estão todos interligados. Sim. Quando a Erika falou do procedimento de produtos químicos, me veio aqui um pensamento, ó. Esse plano de gestão de emergência, ele está relacionado muito a isso, porque, por exemplo, aconteceu um incidente, o que é que faz? O que eu devo fazer? Quais são as orientações? Eu consegui controlar o vazamento, eu consegui controlar o incêndio. O que eu faço depois? Então, nesse procedimento, o que é que faz? A gente faz um simulado de emergência. E nesse simulado de emergência que é feito anualmente, simulamos vazamento de produto químico e simulando acidente com, pode ser parte elétrica ou qualquer outra coisa parecida. Com Isso tudo vítima. avisado, tudo isso Isso tudo avisado. avisado. Aham. Isso tudo com sirene ligando. Todos, quando a sirene liga, tem que evacuar, tem que sair de qualquer forma. Ninguém fica. Dentro desse procedimento, temos que ter uma equipe de emergência. E nessa equipe de emergência são pessoas que são treinadas no combate a incêndio, de princípio, primeiros socorros, tá? Então, são pessoas que já estão preparadas para isso. Então, ela sai fazendo a varredura em todas as salas. Se encontrar vítima, elas pegam a marca que nós temos, marca apropriada dentro do canteiro. Então, essa marca com colar cervical preparada. Se acontecer, nossa equipe está pronta. Então,
esse simulado serve para nos dar direção, diretriz e treinamento. Então, isso é feito anualmente, tá? Não, a gente contrata uma empresa para realizar esse treinamento. Depois que realiza esse treinamento, a gente precisa avaliar a eficácia. E aí, como é que foi? Foi legal? Quando acionou a sirene, todos saíram? Então, a gente tem um cuidado de seguir o que diz a norma, seguir o procedimento de forma bem Muito bom. sim. Então, agora eu quero ouvir de Andréia procedimentos da 45.001. Conta para nós. Então, a gente pode falar aí sobre permissão de trabalho, né? Dentro do nosso segmento tem muitos trabalhos que são especiais e para esses trabalhos a gente precisa fazer a abertura de PT, né? Permissão de trabalho. Tem aí trabalhos utilizando lixadeira, utilizando movimentação de carga, enfim, esse procedimento específico ele traz diretrizes para a gente como proceder durante a avaliação desses serviços, né? Para que a gente possa proteger o risco, evitando então que o colaborador se acidente, né? Gere algum tipo de dano para o colaborador. E o outro procedimento que eu posso citar é o PSS 03, que é o gerenciamento de trabalho com movimentação de carga. Esse é bem interessante porque antes da gente implantar o sistema de gestão integrado, os nossos colaboradores eles atuavam sem a percepção do risco que eles estavam expostos, sem a preocupação com a postura adequada, sem se preocupar se eles poderiam estar lesionando a sua coluna, enfim. E aí eu lembro que tem um caso específico durante a auditoria externa que a gente fez um treinamento, né, falando sobre postura adequada, que tem tudo a ver também com relação à movimentação de carga, porque tem movimentação de carga manual, mecânica, enfim. E aí teve um caso onde um colaborador foi pegar um resíduo na frente de serviço com o auditor, e aí o auditor perguntou, vem cá, vocês tomam treinamento sobre movimentação de carga, sobre postura adequada? Aí ele olhou para o outro e disse assim, tomamos. Aí o auditor perguntou, mas essa é a forma correta de você se agachar para poder fazer o levantamento dessa carga? Aí o outro tombou nele assim, disse, não é assim não, a gente tem que agachar, ir até embaixo, posicionar os joelhos e depois levantar para não lesionar a coluna. E aí eu me recordei porque eu achei bem engraçado nesse momento, porque no nervoso durante a auditoria, a gente acaba, né, fazendo de forma mecânica e ocasiona, às vezes, um pouco de erro. E o outro se recordou e ajudou. Legal. E isso ficou bacana, ficou gravado na minha memória. Muito bom. Eu tava lembrando daquele ditado, né? Prevenir é melhor Do que que remediar. É o que traduz a implantação do SGI? Sim. Né? Vocês previnem, estão ensinando, Não deixa de ser. estão conscientizando e aí em diversas frentes. E tem como calcular o preço do dano, o preço, entre aspas, do dano e o preço do investimento? Qual que é maior? Porque para você decidir implantar um SGI, provavelmente quem inventou essas normas sabe e comprovadamente que o preço do dano é maior do que o preço do investimento, né? Para uma empresa entender isso, teve algum caso de ter um dano e vocês sofrerem um dano e não sei se esse preço é psicológico ou financeiro ou até moralmente falando, né? Esse dano para a empresa. A gente consegue falar um pouquinho sobre isso? Sim, conseguimos. De fato, primeiro, quem deseja implantar o sistema de gestão integrado tem que entender que não é um custo, é um investimento. Custo, sim, é um acidente. Custo é um impacto ambiental. Custo é não entregar serviços conforme. E isso é custo. O sistema de gestão integrada é investimento. Então, o primeiro passo é saber disso. Então, investimento é investimento. Você vai investir em capital humano, você vai investir em intelecto, você vai investir em infraestrutura, você vai investir em software, você vai investir em algo que, ao decorrer do tempo, com a maturidade que isso vai tomando, com a proporção disso, vai trazer valores para todos. Porque qual é o principal objetivo de uma empresa como a Hydrosystem investir e implantar o SGI? O primeiro objetivo é você, no investimento do SGI, você entende que você vai evitar acidente.
Então, o maior objetivo é você evitar acidente. Quando você evita acidente, você evita que aquele colaborador fique afastado das suas atividades. Você evita que possa ter uma lesão grave e afastar das suas tarefas. E eu acho que nenhuma organização quer isso. Com o investimento do SGI, você evita que a empresa tome uma multa ambiental. Então, é só entender que o SGI não é custo, é investimento a longo prazo. E geralmente dá muitos frutos. É notório isso, não é apenas um certificado na parede, isso não é o nosso objetivo. Nosso principal objetivo hoje é uma mudança de cultura. Quando você muda a cultura, você evita acidente, você evita que o funcionário saia com o carro com o pneu careca, você evita que o funcionário se coloque em situação de risco, você evita que haja uma contaminação, um impacto ambiental através de fumaça preta emitida à atmosfera. Então, esse é o principal objetivo do SGI. Acho que todos que desejam implantar como Hydrosystem devem pensar desse jeito. Muito bom. E o Hydrosystem aí comprometida com a vida, com seus colaboradores e com a qualidade dos seus serviços, né? Então, muitos desafios aí. E eu quero saber, assim, de tempo. Quanto tempo levou desde o momento que vocês decidiram implantar? Quanto tempo de implantação e quando vocês entenderam que estavam prontos para receber essa certificação? Conta aí pra gente. Olha, a gente começou em 2022, Sim. né? E tinha já um cronograma pré-determinado que a gente iria implantar o sistema, rodar o sistema e, consequentemente, a gente queria buscar a certificação. Porque você pode ter o sistema implantado, mas não queira pegar a certificação. Então, existe. Você roda o sistema, mas a tendência é a pessoa, né, estando rodando bem, pegar a certificação. Qual era essa meta? O sistema, ele é dividido em elaboração, implantação, que vem quase depois em paralelo, e depois que é o monitoramento, implantação, monitoramento, que é o que eu chamo de rodar o sistema. Agora, a elaboração não é igual para todos? Por que para Hydrosystem seria uma elaboração diferente? Não, a elaboração é igual. A elaboração é a elaboração dos procedimentos. Basicamente, você tem os procedimentos elaborados e, a partir daí, você precisa implantar os procedimentos. Os procedimentos são elaborados a partir do que cada norma tem como requisito. Certo. E você tem que seguir isso e depois o que você colocar no procedimento, você tem também que cumprir na prática. Então, basicamente, o plano foi que a gente elaborava e implementava até final de 2023. Sim. E estaria rodando o sistema final de 2023 até o primeiro semestre de 2024. Otimista. Que foi a data limite para a gente chamar a certificadora. E aí eu comecei a procurar a certificação como consultor da Hydrosystem, né? A Valdis procura, e aí a gente foi começando a procurar. E aí pegamos a primeira certificação em janeiro de 2024, tinha uma certificadora que se comprometeu a fazer a auditoria, a gente ia decidir ainda a data exata, tudo isso, e no meio do caminho ela decide que não teria, porque o pessoal ia sair de férias e aí não ia ter auditor, e a gente teve que buscar outra. Vocês já estavam vendo ali que a implantação estava ok? Já estava tudo rodando, todo mundo já naquela expectativa, a gente precisando fazer a certificação em junho, porque ia ter eram 2 canteiros na época, né, 2 contratos, e um deles poderia também terminar até o final do ano 2024, a gente não podia perder a oportunidade. Entendi. E aí eu consegui uma segunda certificadora, que já estava praticamente assinado. Estava assinado o contrato. Era só certificar. Era só escolher os auditores, marcar o tempo, e aí houve os auditores, a maioria era do Rio Grande do Sul, e aí houve a enchente no Rio Grande do Sul, e aí desmobilizou tudo, eles pediram
muitas desculpas e teve que... Inviabilizou a e aí auditoria. não puderam atender a gente. Aí eu consegui chegar a uma terceira certificadora. E Mas essa nessa altura, a expectativa até dos colaboradores devia estar assim. E o engraçado é que essa terceira era uma senhora, uma moça, né? E ela dizendo, não, tá tudo certo, mas não estava tudo certo. Ela dizia que estava tudo engatilhado e não estava até... Aí no último momento, não, a gente vai conseguir. No último momento a gente botou na parede, vai ou não vai? Não vai. E já era que mês, gente? Já estava em maio ali, praticamente, faltava um mês, menos de um mês. Não, tinha mais um pouquinho de um mês. Uhum. E aí eu fui pesquisar, eu digo, qual é que eu vou escolher agora uma certificadora que eu possa, né? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi TÜV Nord. A TÜV Nord eu vi, aí liguei para a pessoa disse que fazia, eu digo, olha, pelo amor de Deus, é a 4. Não, a gente vai fazer, e aí eu falei com a Bal estava procurando também. Quando eu falei, vamos fazer com ela, e olha, realmente a TÜV foi uma certificadora, uma empresa, né, que ela realmente foi muito correta com a gente, o tempo estava muito em cima, e eles conseguiram colocar os auditores. E a gente conseguiu fazer com a TÜV. Como é que foi para os colaboradores, talvez as meninas estejam mais ali, depois de 4 tentativas, como é que foi para os colaboradores passar por essa auditoria? Foi tenso no início, porque ninguém queria ser auditado, estavam com medo dos auditores, mas no final foi gratificante para eles entender que eles fizeram parte do processo e conseguiam aquilo que a empresa estava buscando. Então, hoje, eles fazem jus do que a gente implanta, e hoje tem gente que já fala, pode mandar o auditor vir, aí ele fica, pode mesmo. Se garantindo, mas foi muito bom, nervosismo também, eu e a Andrea, uma do lado, uma da outra, também nervosa, que ainda existe o nervosismo, né, mas ocorreu tudo bem, e é isso. E vocês falaram dos 2 primeiros canteiros, isso em 24, mas depois continuou passando por auditorias a Hidro? Sim. Por detrás de tudo isso tem uma história. Eu acho que essa história deve ser lembrada aqui. Todo o nosso planejamento para certificação, e quando houve essa desistência de algumas certificadoras, isso nos deixou extremamente assim preocupados. Por quê? Porque tínhamos um contrato que estava próximo a vencer. Esse contrato já estava pronto, preparado, todos os funcionários prontos treinados, para receber, conscientes. investimento, todo mundo já pronto, aguardando a auditoria. Não. E aí a gente faz uma reunião e a certificadora dá para trás, a gente fica preocupado, e a nossa meta era certificar em julho. O diretor falou, não, temos que certificar em julho. Só temos essa data. Vamos esticar um pouco para frente. Não, vamos esticar não, vamos certificar em julho. E aí entra a habilidade de José Peroba em captar outra certificadora, e eu quero deixar registrado aqui, tá? O nome da pessoa que trabalha na TÜV Norte, que é Tainá. Essa pessoa tem que ser lembrada por nós, que foi a pessoa que deu uma palavra e cumpriu com a palavra dela. Ela conseguiu tirar um auditor que estava com a agenda já fechada, e ligar para ele, abrir a agenda dele, ele aceitar vir participar da auditoria. Foi algo assim surpreendente, foi um ato de responsabilidade com o cliente, e que isso agregou muito para a Hidrosys. Então, essa certificadora que nós falamos aqui, a TÜV Norte, ela agregou ao nosso sistema de gestão integrado. E Tainá é uma pessoa que nós devemos falar o nome dela aqui, eu acho que é importante isso. Tainá, obrigada, Tainá. Qual que foi a sensação de vocês, assim, que teve a ideia da implantação, teve a implantação, todo esse trabalho de formiguinha, de conscientização, treinamento. Aí vocês entenderam que estavam prontos, aí toda essa questão da auditoria, estamos prontos, auditoria feita. E aí?
Quando foi? Quanto tempo depois vem o veredito? Chamam de veredito? Quanto tempo depois vem o veredito? Como é que vocês estavam? Como é que a equipe estava para receber? Como é que foi essa notícia, né? De que sim, estão certificados, estão ok para ter 3 certificações, né? Contem para nós, Bem André. difícil. Na verdade, é mais fácil, né? Não sei se eu posso usar o termo fácil, mas é mais fácil certificar na 9001, na 14001, e é muito difícil certificar a 45001, e a gente conseguiu, com a ajuda de todos os colaboradores, porque todos precisam se empenhar. E se um dá para trás, se um começa a falhar, prejudica todo um processo. E aí, quando passamos pelo dia da auditoria, o último dia da auditoria, a gente estava naquele nível de ansiedade enorme, e aí teve aqui a reunião no escritório de encerramento, e a gente aguardando a mensagem de sim, fomos certificados. E quando nós recebemos, foi um misto de alegria, de choro dentro do canteiro. Tem uma colega que fez parte, não está mais na nossa empresa, mas fez parte de tudo isso. Ela deu um grito no canteiro e eu fiquei assim emocionada em ver aquela ação dela. E eu também de cá comecei a chorar, porque não é nada fácil. Principalmente no início, quando você não conhece tudo, quando você ainda está aprendendo e também precisa ensinar. Foi gratificante, tem sido gratificante. E o segundo ano foi mais tranquilo para a gente. Houve sim o nervosismo, que não tem como não passar, mas a gente se sentiu mais confiante, mais confortável, até porque o sistema ele vai ficando a cada ano que passa, ele vai ficando cada vez mais maduro. Né? Os colaboradores eles entendem um pouco mais a cada ano que passa. E é importante a gente lembrar algo muito interessante. Nos preparativos de receber a certificadora e os seus auditores, visitávamos alguns contratos, Federação e Candeias, e quando eu cheguei com o diretor, a Val, nós víamos os técnicos de segurança fazendo o DDS de uma forma assim, muito enérgica. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Algo assim muito pessoal deles. Eles compraram a briga mesmo. Não, Vestiram a camisa. foi algo marcante, assim, que você vê realmente o sentimento, assim, eles vestiram a camisa, eles estão dentro, e os colaboradores tudo participando junto, treinando, e assim, dia de sábado eu lembro como hoje, dia de sábado, eu já deixava agendado com o diretor que nós tínhamos que visitar os contratos. E aí o diretor, a Bal, ele ia visitar os contratos e ele ia já com um olhar de auditor e com o celular na mão. Preparando já todo Já mundo. preparando as não conformidades. E quando ele chegava no contrato para fazer inspeção, ele não conforme, não conforme, não conforme, não conforme, não conforme. E isso foi algo que a gente precisa deixar registrado aqui. Eu acho que Ele foi o primeiro auditor, então, ele né? foi o primeiro auditor. Nós temos esse privilégio de ter o primeiro auditor, mas é muito importante a gente deixar firmado aqui. Para essa certificação da Hidrosist, o autocomprometimento da alta direção foi algo que talvez a gente nunca viu. Se realmente, ele não gosta que eu fale isso, mas se realmente a Hidrosist é certificada é porque a Bal Magalhães fez isso acontecer. Então, esse comprometimento dele, essa aposta dele, esse incentivo dele fez com que a equipe dele trabalhasse ainda mais unida, comprometida e obtivesse a certificação. Então, se você quer certificar, você tem que ter a alta direção comprometida. Isso é um requisito da norma. Então, hoje a Hidrosist tem uma alta direção totalmente comprometida. Totalmente comprometida. E eu acho que isso é um ponto forte. Queria complementar que realmente a 45.000 é uma norma muito nova. Era de 2018. A 14.001 começou em 1996. A ISO também é muito antiga, né? Mas a 45.001 é muito nova. Então, olha, pouquíssimas empresas no mundo é certificada pela 45.001 2018.
Eu digo isso aí é um orgulho para a gente da Hidrocista, porque realmente é muito importante isso. Para mim também é muito importante, porque a minha empresa já trabalhou com outras empresas para certificar também, mas muito ligada com a 14001 ou com a 9001. Né? Eu não tinha ainda tido uma empresa que tivesse, com minha orientação, ter sido certificada pela É a primeira 45. Hidrocista, É a primeira e realmente foi um desafio grande e para mim também foi incrível, né? Satisfatório. E, logicamente, uma alegria também de ter a BAL alegre por causa disso, que eu sei que vem dele isso aí, né? Realmente é importante deixar registrado. Então, o desafio grande foi esse. E além do desafio, foi só complementando o que o Peroba e Renato falou, referente ao comprometimento da alta direção. Foi quando eu estava em uma reunião e que eu estava vendo, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Todo mundo, estende, Abel. Não, vocês conseguem. Eu acredito que vocês conseguem, vocês estão preparados. Então, eu vi ali, eu fiquei assim, se ele tá enxergando isso, foi o que a gente conseguiu entregar, né, no final da certificação e ver os olhos dele brilhando e chorando. Então foi como retribuir quando ele acreditou que a gente conseguiria, quando a gente menos estava, ele, vocês conseguem. Então a certificação vale mais do que só um quadro. Tem sentimentos aí que vale muito a pena todo o investimento. Exatamente, e isso me fez lembrar que ele dizia assim, né, pra gente, não se preocupem, a certificação, ela é uma consequência. O sucesso é de vocês, mas a falha vai ser minha. E aquilo me deixou assim, aquele sentimento de que se eu estou me empenhando, eu vou me empenhar cada vez mais, mas e se não conseguir? O que é que vai acontecer, né? Porque a gente pensa positivo, a gente se esforça para pensar positivo, mas naturalmente o negativo também vem. E se não der certo? E se não der tempo? E se ainda estiver muito imaturo na mentalidade dos nossos colaboradores, na minha mente ainda estava pegando, que dirás na deles. E aí a gente receber assim, o incentivo de seu Abal é o que deu aquela injeção de ânimo para que a gente pudesse continuar. E graças à colaboração de todos, o incentivo dele, a gente conseguiu. E fazendo um registro de quem participou de forma efetiva e direta e que hoje não faz parte da Hidrocist, é bom deixar registrado. Gleide foi uma pessoa fundamental para a nossa Exatamente. certificação. Hoje ela não trabalha conosco, mas é uma pessoa que talvez ela vai escutar esse episódio e vai saber que nós lembramos dela. E Sim. Jonatas são pessoas que fizeram parte dessa história da Hidrocist. E os demais, é claro que tem Flávio, tem Elisângela e demais pessoas que estão atrás do bastidor, mas que fazem algo fundamental. Então, além dos 2 canteiros certificados em 24, agora a gente tem certificação para todos os canteiros da Hidrocista, é isso mesmo? Hoje já virou padrão, tá? Então, hoje, no início, era um projeto que tinha apenas 2 contratos a certificar. Depois da certificação, entendemos que chegou o momento da gente dar mais um passo importante, e nele precisava de algumas diretrizes. A primeira era, vamos fazer uma extensão do escopo da Hidrocista. Então, hoje não vai ser mais apenas Candeias e Federação, vai ser Hidrosystem. Então, se tiver uma Hidrosystem no Paraná, ela tem que estar nos moldes da certificação. Se tiver uma Hidrosystem em qualquer estado do Brasil, ela tem que estar dentro do modelo da certificação. Então, com essa mudança de rumo, a gente aumentou a nossa responsabilidade. Com isso, é importante lembrar que a política ela já nos dá essa orientação. Ela diz que é responsabilidade de todos. Então, todos aqueles que fazem parte hoje da Hidrocist têm que se sentir hoje certificado e fazendo parte dessa história. Então, temos novidade em 2026, tá? Então, em 2026, além da certificação da 9, 14 e 45,
temos agora um desafio maior, que é a 37001, Eita, mais uma certificação. mais uma certificação. Então, isso mostra o nosso comprometimento, mostra o comprometimento da Hidrosystem com as normas, com o procedimento, aonde ela quer chegar. Então, o desejo da Hidrosystem está muito claro para mim. Uhum. Então, a empresa, na visão, ela diz que ela quer ser líder de saneamento básico e referência. Então, esse é o caminho. Quem quer ser líder, quem quer ser referência, busca algo a mais. Busca excelência, né? Quero deixar meus parabéns pelo comprometimento de todos vocês. Não é uma meta simples, né, a ser alcançada. Como você estava falando, quem quer ser líder investe muito, né? E principalmente investimento em pessoas, que é um digamos assim, um ramo mais desafiador, né? Uma coisa é você lidar com máquinas que você programa e elas respondem, mas você ter um time de quantos colaboradores a Hidrosystem? Mais de 1.500. 1.500 pessoas correspondendo no padrão. Então, parabéns aí ao comprometimento de todos. E mais uma vez a Hidrosystem mostrando que tem comprometimento com a excelência e com pessoas também, né? Quero deixar esse momento para as palavras finais desse podcast. O tanto que vocês podem... Eu vejo assim, vou repetir, né? O brilho nos olhos de fazer parte dessa empresa. E quero dar a oportunidade de vocês encerrarem esse podcast falando mais alguma coisa que esteja no coração de vocês. Eu só queria encerrar dizendo que foi lá atrás, quando o Renato chegou para contar como seria 2022, os projetos de 2022 para 2023, e aí a gente começou a sonhar junto na época, porque nós nos conhecemos há 10 anos, e aí a gente viveu épocas em que o setor de segurança não tinha tanta evidência e tanta notoriedade dentro da empresa, era visto como um setor esquecido, que trazia mais custo do que benefício para a empresa, e aí de repente surgiu a ideia do SGI. Meus olhos literalmente brilharam, eu disse a ele, eu estou feliz da vida e eu vou ficar ainda mais feliz o dia que você disser para mim, fui lá para o escritório e de lá a gente vai começar você vai começar a disseminar para a gente os técnicos de segurança que já estão nas obras, para que a gente comece a colocar em prática. E assim, profissionalmente, eu tenho crescido bastante. Eu digo que a Hidrosystem é a melhor empresa para se trabalhar, não porque estou nela, mas porque, de fato, ela investe no colaborador e eu sou uma dessas colaboradoras que tem sido beneficiadas profissionalmente, né, com treinamentos, concursos que tem proporcionado para a gente. Isso só agrega valor para mim como profissional. Então, estar aqui é maravilhoso. Sim, tão maravilhoso de eu, que era uma jovem aprendiz e hoje está participando de uma implantação que não é fácil. Para eu estar aqui, eu deveria ter cursos e cursos e mais cursos, mas tive Renato que apostou em mim quando viu que eu tinha competência, falou, você acredita, você quer? E ali fui crescendo, tomando curso. Então, eu quando dou um treinamento e falo da missão, visão e valores, eu me incluo na missão e nos valores, passando para o colaborador sobre o investimento nos profissionais que a Hidrosystem tem hoje. Então, eu não me vejo sem a Hidrosystem, mas eu acredito que muitos poderiam conhecer e trabalhar nela e se capacitar também. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar compartilhando a construção desse projeto dentro da Hidrosystem. Essa oportunidade de a gente poder conversar aqui, trazer como foi construído, né? E dizer que eu tenho muito orgulho de ser o consultor e ser o engenheiro de segurança da Hidrosystem. Porque uma coisa importante, um sonho que eu sei que começou com um sonho, né? Virar uma realidade. E virar uma realidade porque é um sonho de uma pessoa, que é a Bal, que eu tenho certeza que esse sonho é uma questão dele mesmo disso. Ele teve esse sonho em outras empresas também. E ele trazer isso e contaminar positivamente toda a organização. Então, eu participar, eu ser o consultor
dessa empresa para essa pessoa que é a Bal na construção de algo fundamental, não só para o planeta, mas sim para as pessoas como um todo. Hoje, a questão da sustentabilidade é fundamental. Nós estamos agora com a COP30. Nós estamos vendo aqui a situação do que significa o frear dos combustíveis fósseis. E a gente precisa isso. E eu digo a você, uma empresa que tem um SGI como a Hidrosystem é uma empresa que está na frente, que ela está buscando essa sustentabilidade, buscando essa maneira de ver o mundo de uma maneira diferente. E a gente precisa disso cada vez mais, porque não depende... O planeta continua, mas é a nossa sobrevivência dentro do planeta Terra. Finalizando, eu queria agradecer primeiro a todos vocês que estão aqui presentes, tá? Eu acho que quem vai nos assistir se sinta também agradecido, desde do ajudante, encanador, operador de retro, auxiliar de serviços gerais, o pessoal que trabalha no administrativo. Acho que tudo isso que está acontecendo aqui passa por eles, tá? Realmente há uma marca que vai ser, eu acho que talvez não vai apagar nunca na minha memória, que é como eu comecei e como eu estou hoje. Isso só se dá através de um investimento em uma organização. Quando ela investe em pessoas, quando ela confia no potencial de pessoas, como ela consegue potencializar os potenciais. E para mim foi muito fácil identificar em Érica, em André, em Gleide e outros que estão comigo. Agradecer a oportunidade de Abal nos dar essas experiências incríveis. Eu acho que em praticamente 14 anos de profissão, nunca vivi uma experiência dessa. É incrível. Então, eu acho que com a contribuição da alta direção, com todos os ensinamentos que Peroba, durante esse tempo todo, nos fez aprender, é muito importante isso. Nós nos falávamos constantemente, praticamente todos os dias, sábado, domingo, feriado. Era algo natural nosso, não tinha mais dia de semana, porque nós tínhamos um objetivo e trabalhamos junto para isso. Então, isso, depois que você vê tudo isso acontecendo, eu acho que é o maior sentimento, é a alegria, a felicidade, e ver que juntos conseguimos contribuir muito para o meio ambiente, para a segurança e para a qualidade. Acho que isso é muito bom. É isso aí, a gente está encerrando esse episódio e eu vejo verdade, né, nessa entrega. Eu estava falando com eles mais cedo. Não é só uma profissão, a gente vê que é um chamado de vida, né, uma vocação para cuidar de pessoas, para cuidar do meio ambiente. E você vê que sábado, domingo e feriado é porque você escolheu isso para a sua vida, né? Então, mais uma vez, parabéns. E a gente encerra esse podcast, esse episódio, e que você possa aí você que fez parte de toda essa implantação, comenta, compartilha, conta alguma história aí e não deixa de se inscrever no nosso canal. É a TV Hidrosystem, trazendo a Hidrosystem para mais perto de você.